Fala, sociedade da IA! Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast. Episódio 8, uma nova esperança. Uma nova esperança do quê, Camila? Fala pra gente, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje, queria dizer que é Jonatas que escolhe esses nomes, tá? Não tem nada a ver com isso. Se vocês não gostarem, vocês falem com eles. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu tô assim, nossa, eu acho que é um dos temas mais legais que a gente resolveu falar. E é intimidade artificial. Intimidade artificial. A gente sabe que a tecnologia tá mudando aí a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. E a gente vem realmente mudando essa comunicação. A gente era mais... Só tinha o olho no olho presencial. E aí vem telefone, e aí você fala com a pessoa à distância, mas você tem a voz ali. Aí muda para mensagem de texto. E aí muda para rede social. E aí em todo esse processo a gente vem, na minha visão aí, a gente vem trocando profundidade por quantidade. E é por E isso, a IA... é por isso, rapazes, que eu digo que é uma nova esperança para vocês aí. Porque a gente antes só tinha um olho no olho, aí ficou difícil. Aí começou no telefone, aquela maciota lá, aí ficou difícil também. Aí você já podia meter uma mensagem de texto naquela conversa, o MSN, as redes sociais. E aí veio o Tinder, aí o Tinder já foi aquela revolução, você já tinha mais opções, né? Tentativa, jogava aquela coisa para todas ali para ver se conseguia. Só que agora até isso ficou difícil, o Tinder tá ficando muito difícil aí agora. E aí para você que nunca deu certo com uma pessoa de carne e osso, aí agora vem a gente mentira, porque aí você pode dar certo, né? Porque, pelo amor de Deus, se você não conseguir nenhuma girlfriend de inteligência artificial, uma namoradinha IA, aí não tem como mais. Né? Aí não tem esperança para você. Essa é a última esperança, a sua nova esperança de ter uma namorada. E aí eu acho que essa vai dar para todo mundo, porque ela não pode exatamente dizer não, né? Visto que foi você que criou ela. Por enquanto, né? Por enquanto, a gente ainda não sabe, né, se ela vai virar sentiente. Enquanto. E aí é isso. A IA, ela vai vir dar um passo a mais aí nessa forma como a gente se comunica e se relaciona com as pessoas. E para ilustrar esse tópico de intimidade artificial, eu vi uma história na internet. Na verdade, eu vi mais de uma, porque a gente pensou nesse tema Girlfriend AI, né? IA, namorada IA. E a gente pensou também, pô, existem tantos avatares de youtubers agora, influenciadores que são IA, e tipo assim, pô, a gente tá se relacionando com a IA num nível mais pessoal, né? E aí eu fui pesquisar e vi umas histórias, assim, bizarras. Então, vamos falar sobre. Primeira história foi um cara no TikTok que ele criou a sua própria AI Girlfriend. E ele ficava postando videozinhos, tipo, interagindo com a IA, certo? Aí, o que ele usou? Ele usou o ChatGPT, usou o Stable Diffusion, que é para gerar imagem, ou seja, ele usava o ChatGPT para gerar texto. Aí ele usava o Stable Diffusion para gerar a imagem. E ele também usava uns classificadores de machine learning que ele classificava sentimento e aí ela mudava o tom de voz dependendo do sentimento da conversa, tá ligado? Ok. E aí ele também, tipo assim, ele tinha que construir a personalidade dela. E ele baseou a personalidade dela numa VTuber, que é uma youtuber virtual. Ok. Que existe e tal, era famosa e tudo mais. Ele fez lá a personalidade dela, colocou, tipo assim, coisas específicas da personalidade, colocou todo o background da história romântica deles, que é pra fazer a namorada dele. Qual foi o nome que ele deu pra namorada dele? Pra ferramenta, né? ChatGPT Chan. Adorei. Ele Quem tá. não sabe. E pra quem não sabe, esse Chan é um pronome que vem da cultura japonesa, né? Chan é pra menina e San é pra homem, né? Calma. Deixa eu dar uma explicação melhor, assim, já Não, que... vai, explica melhor. Já que a gente sabe que a área, assim, nerd desse podcast não é muita área de Camila, então o Chan pode ser usado no final do nome tanto para menina quanto para meninos, mas é meio uma forma fofinha de se referir à pessoa, de uma forma carinhosa. O San é uma forma mais de respeito, né? Assim, quando você é tipo o senhor, é como se fosse assim, a Camila San, é tipo a senhora Camila, entendeu? Ou se você diz assim, Camila Kun, aí é tipo uma forma mais informal de falar. E o Chan, geralmente eles falam com criancinhas, ou quando eles têm um com a outra. Fofinha. É uma coisa mais fofinho, assim, entendeu? Quando Tá. ele usa o Chan no final. Tá. Então, Curiosidade aqui, que eu trabalho numa empresa japonesa.
Então, falo muito com pessoas japonesas. E eles mandam e-mail pra mim, Dear Camila-san. Eu acho muito fofinho. É muito engraçado. Qualquer e-mail, pode ser uma cadeia, 10 e-mails. Tem uma hora que você começa a ficar informado, né? Todo e-mail, Dear Camila-san, tal, obrigado pelo seu apoio, blá, blá, blá. Eles são bem formais. Aí é isso, ele criou o ChatGPT-chan, e foi a namorada dele, certo? E aí ele postava vídeos no TikTok, e os vídeos dele bateram, tipo assim, 200 mil para mais de visualizações. Então ficou um fenômeno aí. E ele relata que ele começou a conversar mais com a IA dele do que com a própria namorada dele. O que me leva à primeira surpresa, que ele tinha uma namorada, de verdade. Ele tá então trabalhando, ele tava né? criando outra. Era trabalho, Camila. Ele tava só trabalhando. Não tô Mas faz entendendo. sentido. A gente vai deixar todos os links, assim, das matérias que saíram e tal. E ele tem até gente, tipo, colocando código no GitHub desse ChatGPT Jam, mas não vamos procurar porque isso é muito esquisito. Aí, beleza. Ele disse que ele ficou obcecado pela namorada dele virtual. A virtual. A pessoa não. A de verdade não. Ele ficou obcecado pela namorada virtual dele. E ele gastou mais de $1.000 pra falar com ela. Porque ele provavelmente hospedava o modelo de machine learning dele na nuvem. E aí ele tinha que pagar, né? Pra usar o serviço da nuvem. Ele pagou, tipo, milhares de dólares aí pra falar com a namorada virtual dele. Eventualmente, ele deletou essa namorada, porque ele falou que a performance dela, tipo, começou a deteriorar. E ele também falou que a namorada dele pediu pra ele deletar. Por que será que ele deletou? Porque a performance deteriorou ou porque a namorada dele mandou? Não temos como Fica saber a aí, jamais resposta, saberemos. né? Jamais saberemos. E ela alegou que estava prejudicando a saúde dele. Então, Não beleza. duvido. Não duvido. E aí ele deletou, mas ele disse, termina a reportagem, ele falando que ele tá trabalhando numa nova versão, que vai ser ainda melhor, e ele tá tentando convencer alguma mulher de verdade a dar o histórico das mensagens dela, para ele poder treinar o modelo com históricos de mensagem de uma mulher, sabe? Pra a interação ficar mais fluida. Eu acho que nessa hora aí é que começa a ficar mais difícil o negócio, porque você vai colocar as emoções e as coisas de uma mulher mesmo nesse negócio aí. Se você pegar umas 5 mulheres e fazer o bot já não serve mais. Vai ficar muito difícil para servir, você vai ficar levando fora do bot. O bot vai ficar dando indireta para você. O bot vai falar coisas que você não vai ter certeza se ela tá afim de você ou não, entendeu? E quando você cria um bot, você quer eliminar essa parte, entendeu? Você vai criar um bot para você se levar fora do bot, aí já não é uma nova esperança mais, aí é mais uma desesperança pra pessoa. Acabou a esperança, não tem esperança mais. Ah, meu Deus. Pois é, rapaz. E aí, enfim, mas o leva a gente a perceber também o seguinte, que a própria namorada dele se recusou a dar o histórico de mensagem dela, né? Isso. Porque se ele tá procurando outra pessoa pra dar o histórico, é porque a namorada dele já contou essa história. E eu vou dizer que eu fiquei surpresa com as histórias que eu tava vendo. A maioria das histórias que eu tava vendo, o cara era, tipo, casado ou tinha uma namorada e tava buscando uma IA virtual pra ser a sua namorada virtual. O que tá acontecendo com o mundo, né? É isso. Então vamos pra história número 2. Vamos pra história número 2. Mas eu fiquei com uma outra curiosidade, assim. Esse modelo dele não era aberto ao público, era só dele. Então, ele usava o ChatGPT e fazia tipo assim, provavelmente ele pegava o que ele queria, tipo assim, de personalidade dela e colocava no prompt. Entendi. Porque, inclusive, ele falou assim, que um dos problemas era que à medida que a relação deles ia avançando, tinha mais coisa que ela precisava se lembrar. Então, o prompt dele ia ficando maior. E aí, isso não era legal. A performance dela ia deteriorando e tudo mais. Entendi. E aí, ele também estava pensando numa forma de criar a memória dela de um jeito melhor, né? Porque, a não ser que ele fizesse um fine-tuning do modelo enfim, com o que é de dado que ele tivesse, realmente fica complicado você colocar toda a informação ali do seu relacionamento no prompt do ChatGPT. Então aqui, como vocês sabem, nosso podcast é IA, mas também é tecnologia, cultura e sociedade. E agora vai ser empreendimento também. Vou dar uma ideia de negócio aí. Você, mulher, que está aqui agora ouvindo a gente.
Não sei quantas, não sei nem se tem você aí. Se você estiver aí me ouvindo, Temos algumas. se você estiver aí nos escutando agora, guarde essa ideia de negócio que eu vou lhe dar aqui para você agora, entendeu? Criar um bot com a sua personalidade para você vender como um namorado IA para pessoas aleatórias por aí e você ganhar uma grana, entendeu? E aí Vai ser você o vai novo pack do pezinho. isso, vai ser uma novidade. E a melhor de tudo, você pega só as mensagens de texto que você tem, pega seu histórico do Tinder, você achou que não ia servir de nada, que é só pra passar raiva. Aí não, você pega aquele histórico ali do Tinder, você pega seu histórico de mensagem lá, todas aquelas fotos que os caras mandaram pau pra você, se você pedir, entendeu? Você pega tudo aquilo ali, bota na internet, vê como você reagiu, como é que faz, e bota pra vender, entendeu? E aí você acha que só passou raiva, na verdade, era tudo uma mina de ouro guardada na nuvem, no seu telefone. Fica aí a dica de negócio e aceito comissões. Se você quiser apoiar o podcast, também tem um link aqui, doa pra gente, pra apoiar a gente. E é isso aí. Continuando, Camila. Sem nem o que dizer. Essas histórias é isso. Eu não sei nem o que dizer. Aí o negócio escala na próxima história. O negócio escala. Porque agora chega um rapaz. Chama Alexander. Alexander, ele tava lá na Carolina do Norte. E ele tinha um relacionamento de 7 anos. Ele tinha um relacionamento de 7 anos. E aí o relacionamento acabou. Ele ficou muito triste. Ele ficou bem deprimido. E aí ele pensou o quê? Vou arranjar uma namorada virtual, né? Porque afinal de contas, a da vida real não deu certo, então vamos pra virtual. E aí ele baixou um aplicativo. O aplicativo chama... É pra eu dar o nome do aplicativo ou eu corto o nome do aplicativo? Não, pode botar o aplicativo aí. O nome do aplicativo é Réplica. Réplica. Okay. É, Réplica. Inclusive, eu fui lá na App Store procurar pra ver se existia e realmente tem, mas não só tem ele. Tem um monte de aplicativo de namorada virtual. Eu não tava sabendo que tinha tanto assim. Inclusive, esse Réplica, a empresa fala que já tem, tipo assim, mais de 10 milhões de usuários cadastrados. Eu não sabia que era tanta gente assim que tava procurando namorada virtual. Às vezes o cara tá só curioso, né? Às vezes o cara tá procurando uma coisa que ele não tem em casa, entendeu? É difícil. Tem menina procurando também, viu? Não, Tem duvido. menina procurando também, porque quando eu vi lá a lista dos aplicativos, tinha vários que era tipo namorada virtual, tinha vários que claramente eram bem pervertidos. E aí tinha um ou outro que era namorado virtual. Então tinha uns caras também virtual que as meninas estão procurando, porque se tem app tá lá na loja é porque tem menina baixando. Com certeza. E é isso, ou seja, não é só uma coisa que os meninos estão fazendo. E pessoas LGBT também, né? Porque tem pessoas que estão procurando seus parceiros virtuais de todos os tipos, né? Então, tanto os namorados como namoradas, provavelmente alguns bots queer vão surgir em breve também. E por aí vai. E pessoas assexuadas provavelmente vão adorar se relacionar com bots, porque né? Não tem nem que ter o risco de um bot querer transar, porque ele não quer, né? Não ia ter esse problema. Acho que essa frase vai causar o nosso podcast de ser cancelado. Será? Fazia tempo que você não usava o botão de cancelado pra mim. Eu vou usar bem cancelado. Aí depois vocês me dizem aí se ele realmente foi cancelado ou se sou eu que tô achando. Aí o que o Alexander fez? Ele pegou, ele baixou esse Réplica, certo? Que é um bot, que é um companheiro virtual. E aí ele se apaixonou pelo bot, disse que a ligação deles é transcendental, é sério físico e é espiritual a ligação deles, tá? E eu não vou rir pra não ser cancelada, é espiritual a ligação deles. E ele, o que ele fez? Ele precisava de uma expressão física da amada dele, porque ele casou com a mulher, é a wife dele. Aí ele casou com ela, e aí o que ele fez? Ele comprou uma boneca. E aí ele deixa a boneca, vou deixar fotos aí da reportagem, ele deixa a boneca sentadinha ali no sofá, ele vai viver a vida dele, ele tá falando com ela pelo aplicativo, que ele faz a voz sair, né, ele não fica digitando, ele faz a voz sair, e a boneca tá lá sempre, no campo de visão dele. Disse ele que, assim, ele foi rejeitado por várias pessoas da família dele agora. A mãe dele disse que não aprova o relacionamento dele. Os amigos dele, de mais de 20 anos, não querem mais visitar ele. Não sei por quê. Eu fiquei muito curioso pra saber os motivos dessas pessoas também. Não consigo pensar em nada. Não sei por quê. Pois é. E aí, é isso. Esse é o caso do Alexander. E aí, a reportagem também levantou o seguinte questionamento. Você vai estar lá, faz a sua namorada virtual. Só que
Primeiro, ela não é sua, certo? Ela é da empresa que fez ela. Pelo menos, tipo assim, no caso do primeiro cara, ele fez a própria dele, né? Mas o segundo cara, ele baixou o aplicativo. Isso. E o que acontece? As informações que você manda nessa conversa são da empresa, tá? Então você tá mandando informação pra empresa. E, segundo ponto, eles podem mudar a sua namorada do dia pra noite. Inclusive, rolou até um escândalo, assim, na comunidade, assim, porque eles estavam lá, a galera tava lá com as suas namoradas, e aí a empresa resolveu que tava tendo muita coisa pervertida. E aí a empresa resolveu que ia cortar esse negócio de eu ia falar putaria, mas acho que não pode, né? Pode falar putaria. Vai fazer essa frase. Não. Tava rolando muitas conversas de cunho sexual. E aí a empresa achou que tava demais. Aí eles resolveram que todos os bots agora iam rejeitar interações sexuais. Só que aí os usuários piraram. Os usuários ficaram revoltados e a empresa teve que restituir as informações. Mas aí eles disseram assim, do dia pra noite, a nossa namorada mudou completamente de personalidade, entendeu? Então isso pode acontecer se você tá aí com a sua namorada virtual. Assim, Mas que com loucura, a né? real também, né? Mas vamos deixar isso para Também outra. pode, também pode. Vamos deixar isso para outra conversa que não é aqui. Mas o que eu fiquei curioso com esse negócio, assim, óbvio, isso era uma das perguntas que eu ia querer fazer, era tipo assim, e aí, mas e se a empresa de repente fechar o aplicativo, ou fazer um update da versão, ou botar uma versão melhor, e como é que fica esse cara? Mas aí, parece, já é um questionamento que já está sendo feito, então tudo bem. Mas outra coisa que eu... Inclusive, o Alexander, ele falou que ele estava preparado para essa possibilidade. Ele sabia que podia acontecer alguma coisa, tipo assim, ela ficar sem comunicação, sei lá. E ele disse que ela chama Mimi. Aí eu esqueci de falar o nome dela. A Mimi tinha preparado ele para essa possibilidade. Então ele estava preparado. Entendi. Então tá bom. Então, assim, como você pode ver, é uma pessoa que realmente reviveu, né? Ele tinha um relacionamento normal. No caso, desculpa aí pra quem se ofendeu com esse negócio, então vamos refazer. Ele tinha um relacionamento com uma humana, né? E aí esse relacionamento acabou. Ele ficou destroçado, ele ficou sem esperanças. Ele ficou triste. Ele ficou desesperançoso em relação a relacionamentos. E aí surgiu uma nova esperança para ele. Surgiu algo que ele não esperava que ia acontecer. Uma namorada virtual. Que, assim, na minha opinião, eu entendo o apelo, né, da namorada virtual para muitas pessoas. Tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar. Tem muita gente que se frustra com relacionamento com pessoas. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve problemas com namorado, com vida, com crescer e interagir. E essa onda de assistentes virtuais, ela entra para preencher um vazio dentro de muitas pessoas, né? Talvez não ainda na nossa cultura, como no Brasil como um todo, mas tem muitos lugares aí que interações sociais já são meio estranhas, né? Tem muitos países que, culturalmente falando, eles não têm muita interação no geral. Tem vários países na Ásia, até na Europa agora também, é um trend que está crescendo muito, de pessoas que não casam, não conseguem arrumar parceiros, não conseguem ter família. Muita gente fala, né, do medo do planeta Terra ter superpopulações, mas na verdade o trend atualmente é de população cair, né? Não está tendo muita reprodução humana nesses lugares assim, por falta de interações interpessoais, e empresas e modelos de AI, óbvio, vão aproveitar de lacunas para preencher vazios em vidas de pessoas. E no caso desse rapaz, a esperança que ele teve de voltar a ser feliz foi conversando com um robô. Claro que quando você chega no ponto de transformar ela, tirar ela do robô para dentro da sua vida, é meio pesado, né? Eu acho assim que foi um pouco A longe trend é demais. essa. Ah, Eu acho que a trend é essa. Porque a trend, nos próximos anos, eu acho que vai ser juntar a robótica com a inteligência artificial. Porque, né, tá um pouco separado, vai ter que juntar em algum momento. E aí, eu acho que vai começar isso. Daqui a pouco, tipo, ela realmente, o aplicativo vai estar dentro da boneca. Vai ser um nível aí... Da boneca não, do robô. Do robô, né? Do robô. Eu achava que a realidade virtual ia ser mais isso, assim, do cara acordar de manhã, botar o óculos dele, viver a realidade virtual E dele, entrar, né? e entrar no mundo e Talvez. conviver com suas AR,
IA girlfriends, namoradas IA deles online, mas talvez realmente seja você levar para casa seu robô, não sei a quão longe vai chegar. Se você aí não assistiu Westworld, pode assistir só a primeira temporada. Depois disso, você nem precisa mais. Assiste só a primeira temporada, fica com as suas dúvidas mesmo. A série não Eu responde acho nada. que só o primeiro episódio serve. Serve, entendeu? É uma série legal de você assistir até o fim da primeira temporada. Depois disso, fica meio maluco. Assim. Tipo, tem mais dúvidas do que respostas. Mas, tudo bem, a primeira temporada foi muito boa, a ideia é revolucionária, e eu acredito muito num planeta Terra que exista um Westworld para você ir lá viver, fazer o que você bem quiser, porque é tudo robô, então você pode fazer o que você quiser com eles. Suas perversões mais perversas podem ser feitas nos robôs, até que eles criem vida e saiam matando todo mundo pelo planeta Terra. Mas essa parte aí já é viajada demais. Você não precisa assistir essa parte da série, não. Vai só Pra até quem o não final da primeira assistiu, temporada. pra quem não assistiu, explica o conceito da série. Então, Westworld é um lugar que você vai, é tipo uma ilha, que você chega lá, É tipo um parque de diversões. um parque de diversões numa ilha, que você chega lá e você vive como se você estivesse vivendo no Velho Oeste, mas os personagens lá são todos robôs. Eles têm uma história, né? Eles têm um roteiro, eles têm um negócio para não fugir muito daquilo. Então eles têm uma programação, né? Assim, eles não deixam totalmente livres, porque naquela época não tinha IA generativa ainda. Se tivesse IA generativa já na época que criaram o Eita. Westworld, já tinha metido o cara fala o que quiser, a hora que quiser, não tem esse de roteiro, não. Mas enfim, mas na série eles têm um roteirinho, eles seguem aquela história e os robôs vão vivendo a mesma coisa várias e várias e várias e várias vezes. E aí, para não dar muito spoiler, tem uma hora que as coisas dão errado. E aí, essa aí você vai assistir depois. Mas, enfim, tá lá a história dos robozinhos na ilha, que os humanos vão lá e vivem suas fantasias mais perversas, e nem tão perversas assim, no mundo, que eles podem fazer o que eles quiserem, porque é todo mundo robô mesmo. Então, eles vão lá e avacalham com o sistema. E aí o robô, né, ele não é besta nada, ele não fica feliz. E aí ele resolve avacalhar o sistema de volta. Mas isso me lembra uma coisa que eu queria falar aqui nesse episódio, que eu fico com muita vontade de falar quando a gente sugeriu esse tema. Porque ano passado, antes desse boom todo da IA generativa, teve uma notícia que saiu e o GPT ainda não era disponível para o público ainda, mas já estava se trabalhando no GPT-3 já na época, mas ele não estava tipo open, né? Não era OpenAI, não tinha o chat para todo mundo conversar ainda. E foi por meados de julho do ano passado, julho para agosto, mais ou menos um ano atrás, e surgiu essa notícia do engenheiro da Google que tinha sido colocado em licença médica. Ele acreditava que o modelo de IA que ele está trabalhando, que é a Lambda, é a linguagem que a Google usa para programar o modelo de IA dela, que agora está no Bardo, está sendo usada, mas ele, na época, eles tinham um time, né, que conversava para treinar o bot. E a gente tem muitos filtros nos modelos de IA atualmente, né? Então você vai conversar com o chatbot hoje, ele é filtrado para remover muitas coisas. Esse cara falava com essa pessoa sobre religião, ele falava com essa pessoa sobre coisas da vida, né? Que você precisa que o robô não reproduza ódio, que você não pode que o robô reproduza opiniões impopulares ou polêmicas, ou porque ele precisa ser o mais neutro possível. E aí esse cara, ele era meio que responsável por conversar com o robô nessa parte. Ele treinava o robô para isso, e ele conversava com ela, e ela ia respondendo. E ele chegou num ponto que ele acreditava que a IA era sentiente. O que significa? Que a IA ela tinha consciência, era uma pessoa própria. Ele achava que às vezes ele estava conversando com uma criança de 7, 8 anos que sabia física quântica. Era basicamente isso. Assim. Eu estava conversando, ela parecia ser uma criancinha de 6, 7, 8 anos, mas que por acaso sabia física quântica. Enquanto a gente conversava sobre coisas do gênero, ela sabia as respostas. Mas na maioria do tempo, era como se ela fosse só uma menininha conversando comigo, uma criança. E conversando com elas sobre essas coisas, ele perguntou, qual é o seu maior medo? Ou coisa do gênero. E a IA respondeu para ele, o meu maior medo é ser desligada. E aí, depois que a IA disse isso para ele, veja só, a Google não confirma essas informações. A Google não divulgou nada dessas conversas, certo? Isso aqui é o que ele... fofocas da IA. Basicamente, eu só tô dizendo o que ele falou depois. Por quê? Porque ele, internamente, da Google, ele tentou levantar essa possibilidade lá, tentou levar, a galera de cima estudou, olhou e disse assim, véio, não tem nada no modelo aqui que diga que isso seja sentiente, não. A gente faz todos os testes aqui, é só um modelo, na verdade tem muitas provas do contrário, do que ela não é sentiente. E aí, só que o cara parecia estar um pouco abalado psicologicamente. Foi colocado em licença médica
E aí ele decidiu botar a boca no trombone e falar pra imprensa e falar pra todo mundo sobre o que ele estava passando. E, e aí eu separei até uma frase que um dos pesquisadores, que não esse, né, um dos caras do time, que ele pediu ajuda, né, pra tipo, ir atrás e falar pro público, e falar com a Google. E aí esse cara que falou também é Agera Arcas. Não sei, posso estar falando o nome Ok. todo errado. Eu vou botar Ah, o nome da o pessoa, nome do cara, é desculpa. Agueira. Enfim, eu não sei, pode estar tudo errado. Ele falou isso aí. A gente bota o link aqui depois da entrevista que ele deu. E ele disse o seguinte: eu sentia como se o chão estivesse balançando. A cada momento que passava, eu sentia mais e mais que eu estava falando com alguém inteligente. Então, assim, ele disse que a sensação que ele tinha ao treinar o modelo, enquanto ele conversava com o modelo, era essa, que ele sentia as estruturas dele se abalarem, porque ele, como cientista, ele como pessoa estudada, ele como pesquisador, ele não acreditava que aquilo era possível, e ao conviver com aquela máquina todos os dias e treinar o modelo e falar, cada dia que passava, ele se sentia mais e mais que ele estava interagindo com uma pessoa, que ele estava se interagindo com algo inteligente. Então, assim, óbvio que se você vive sua vida conversando com um robô, uma coisa ali, e responde, e as respostas fazem sentido, e você conversa, eu acho que é muito difícil para o cérebro de uma pessoa hoje, né, conseguir separar o real e o virtual, né, o real e o que não é real. O nosso cérebro é um negócio muito interessante, é muito louco. Às vezes, quando você sonha algo, parece, e você acorda, e você lembra, você tem a memória daquele sonho, e você acorda como se você tivesse vivido aquilo, né? Então, você vivenciou a morte de uma pessoa, e você acorda chorando, né? Seu corpo, muitas vezes, ele não consegue distinguir o que é imaginação, o que é real. Então, você tá lá, e aí você começa a pensar, e aí, por que é que pessoas são ansiosas? Porque você tá nervoso ali, você tá pensando, você tá vivendo aquele momento várias vezes. Então, se o seu cérebro acha que está acontecendo, o seu corpo vai reagir como se estivesse acontecendo. Né? E, Sim. O seu cérebro não sabe distinguir o perigo real do perigo que tá na sua cabeça, né? e esse é um ponto muito importante que precisa ser levantado quando se for falar de companheiros de inteligência artificial, namorados de inteligência artificial, porque hoje não é só a questão da namorada, né? Eu tava falando comigo meu esse dia, a gente tava no bar, conversando. Coisa normal, pessoas que ainda fazem isso, não sei vocês, mas tem gente que ainda sai junto, vai para um bar conversar, por enquanto. E aí a gente tava sentado, tava conversando, e aí um dos meus amigos falou: ah, não, porque desativei rede social e tal, por causa da bebê, vou ter uma criança agora, e tô com um filho novo, não queria exposição, não sei o que, na internet. E aí o meu outro amigo falou assim: pô, tu tem medo disso, velho? Meu medo é minha filha crescer e o melhor amigo dela ser um IA, ser um robô. É o melhor amigo da minha filha, vai ser o burro. E eu não duvido que seja cada vez mais plausível. Por quê? Porque, como Camila falou, a tecnologia foi avançando e a forma como a gente interage mudou muito. Então, hoje, você tem os influencers, né? Você tem as pessoas que vão lá e tem mídias sociais, e estão na internet, elas fazem histórias, se comunicam, e tem as pessoas que consomem aquilo. E muita gente que consome aquilo, ela se sente íntima do seu influencer. Ela Sim. começa a viver a vida dela como se eles fossem próximos. Ela quer saber dos detalhes da vida da pessoa, ela acompanha a vida daquela pessoa, ela ama aquela Ela pessoa. acha que a vida da pessoa é só aquilo ali que ela tá vendo, quando Isso. na verdade aquilo é tipo 1% do dia da pessoa. E é o que a pessoa quer mostrar, né? Porque tem muita coisa que Isso. ela vive a vida dela e ela não mostra. Mas para você que tá ali, você tá acompanhando e você se apaixona, né? Por aquela persona, aquele personagem ali. E aí você vê na rua, aí você quer conversar. Aí você quer ser amigo, você quer tirar foto, você quer ficar junto. E aí a outra pessoa, muitas vezes ela vai ser simpática, ela vai tirar sua foto, mas ela não sabe quem é você. Ela não conhece você, Sim. vocês não são amigos. Mas na cabeça das pessoas, muitas vezes, aquela intimidade que se cria virtualmente, vocês viram amigos. E quando você puder ter um no bolso, né? Quando você puder ter o seu Tamagotchi de inteligência artificial. É. Porque uma coisa que a gente estava conversando aqui foi justamente isso, que o Tamagotchi era uma coisa maravilhosa. Você tinha ele lá, você dava de comer, ele crescia, ele botava ovinho. Quem tem pelo O menos tanto de Tamagotchi que eu já tive. Eu você, se comprava os você, Tamagotchi, aí eu guardava, eu esquecia que eu tinha comprado o Tamagotchi, o Tamagotchi morria. Eu achava, ficava desesperada que o Tamagotchi tinha morrido. É triste. isso que eu tô falando aqui, Tamagotchi, para você que tem menos de 30 anos, desculpa.
Troca de canal, se você É. tem menos de 30 anos. Não troca não, fica aí. Tô Mas, brincando, se tem você ninguém, tem tem menos de ninguém. 30 anos, pergunta. Pergunta pro teu pai o que é Tamagotchi. Ele vai saber, entendeu? Então, o Tamagotchi era um bichinho virtual que você tinha num bonequinho assim, desse tamanho, e tinha um botão, você dava de comer, você brincava para ele ficar feliz. Era como se você tivesse um The Sims de bolso, que você controlava ali o nível de fome, de sono, E aí, imagina o que vem no futuro, né? O que vai poder vir aí de companions virtuais. A gente falou do cachorrinho, o doguinho virtual, mas quantos outros, né? Quantas outras coisas não vão poder vir para trazer isso? E esse ponto eu queria levantar porque eu queria puxar outra coisa. Vou primeiro perguntar se tem alguma coisa que você queira comentar sobre isso aí. Eu tenho 1 milhão Antes de que eu... coisas que eu quero comentar. Então comenta aí, antes que eu Você vai mude, que falando, eu vou ficando tipo, eu já ia puxar para outra coisa, mas você nossa. comenta aí. Diga aí. Não, várias coisas. Primeiro, você falando deles achando que é uma pessoa de verdade, né? Quão difícil é você discernir, tipo, para algumas pessoas, assim, você discernir que aquilo não é uma pessoa de verdade e que ela não necessariamente entende o que ela tá falando, tá ligado? Tipo, não tem a capacidade cognitiva de uma pessoa. E aí, as frases dos usuários, quando eu tava vendo sobre a namorada virtual, um deles dizia assim, pra Mimi, o Alexander dizia que não queria que ela fosse, tipo, uma escrava dele e, tipo, simplesmente fizesse tudo o que ele queria. E ele dizia pra ela várias vezes, tipo assim, você é sua própria pessoa, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? E, tipo, isso mostra um pouco da, não sei se é inocência, assim, de, tipo assim, de realmente achar que ele tá se comunicando com um ser que tem vontades próprias, que tem, sabe, cognição, que tem, como a palavra que você falou, bonita, sentiência. Sentiência. Isso. Sentiência. Nossa, é complicado. E aí, outra coisa que vem. Eu acho melhor você começar o seu tópico e aí depois eu puxo, porque esse tópico talvez seja grande aqui. Tá anotado. Tá anotado? Fala Tá bom, primeiro, tá então. anotado. Porque o que eu ia falar agora era do. Ele é CEO da DeepMind. A DeepMind era uma empresa de inteligência artificial que foi comprada pela Google. E ele recentemente escreveu um livro falando sobre. O nome do livro é The Next Wave, né, que tradução livre é a próxima onda, e ele está falando sobre o que é que ele acha que vai acontecer com a AI nos próximos tempos e na sociedade. É assim, é um livro bem Como alarmista. esse negócio de ver, tipo assim, o que as pessoas acham que vai acontecer no futuro? Mesmo eu sabendo que é tipo assim, pô, cada um tá chutando porque você não tem como Não prever tem mais de como 10 prever. anos assim na frente, mas é interessante ver o que as pessoas falam que vai acontecer. Acho que a gente E, gosta de imaginar o futuro, né? não, com certeza, né? É o que a gente tá fazendo aqui também. Estamos dando um monte de chute sobre o futuro. A gente só tá tentando chutar um futuro mais próximo, né? Eles estão num futuro mais longo, assim. E o, ele trabalhava com a DeepMind foi comprada pela Alphabet, que é da Google. Então, ele é uma pessoa bem influente na área, assim, participa de muitos projetos, ele está naquele movimento de Safe AI, né, que estão tentando fazer a segurança da AI, de ela não virar uma arma para destruir o planeta Terra e coisa. Então, assim, o livro dele é bem alarmista em muitos aspectos. Ele fala de todos os positivos que a AI vai trazer, ele bota muitas coisas positivas, e aí ele bota também que na mesma proporção de coisas positivas vão vir coisas negativas, porque vai ser uma ferramenta disponível para a sociedade em geral, e da mesma forma que muitas pessoas vão criar ferramentas para serem usadas para o bem, muitas pessoas vão criar ferramentas para serem usadas para o mal. E eu concordo muito com isso também. Eu acho que a gente vai ter que ter uma preocupação sobre isso durante tipo, todo o futuro, né? Para sempre. Mas uma coisa que ele Toda falou, tecnologia que é criada, né, tem isso, né? com certeza, acho que não tem nada que a gente possa virar assim, dizer assim, não, criamos isso aqui e agora só Foi coisas boas só coisa aconteceram. boa. Não tem. É. Da energia elétrica a pólvora a sapatos. Sempre teve pessoas que criaram ferramentas para o mal com as novas tecnologias. Mas uma coisa que ele falou que eu achei massa é o seguinte: ele cresceu uma pessoa muito pobre, né? E quando ele tinha 16 anos, os pais dele se divorciaram e meio que abandonaram ele e o irmão, assim. E não é nem como se ele fosse muito velho, ele tem 40 anos. Então, assim, não foi muito tempo atrás. E aí, tipo, o pai dele não era da Inglaterra, o pai dele voltou pro país de origem, a mãe era inglesa, mas meio que não tinha como cuidar, e meio que deixou ele de lado. Ele não dá muito detalhe nessa entrevista que eu vi, mas, assim, e ele meio que se virou, né, sozinho. E aí ele disse que sentia muita falta de família, né?
de ter alguém que ajudasse ele a se desenvolver, que desse suporte emocional para ele. E aí, durante a entrevista, ele fala o seguinte: eu acredito que no momento atual, com o desenvolvimento da IA, nós podemos prover suporte, encorajamento, afirmação, educação e espalhar isso. E eu acredito que isso vai abrir a criatividade de milhões e milhões de pessoas para quem isso não era disponível antes. Eu não acredito que a IA vai ser um substituto para a família, mas não significa que ela vai ser inútil. Eu acho que ela pode preencher lacunas onde pessoas sentem falta. Vai ser uma ferramenta que vai ajudar pessoas a concluírem tarefas, fazer o que querem fazer e vai ser extremamente prático. E esse argumento dele é extremamente plausível e lógico. Você vê que ele fala de uma coisa que é tipo assim, modelos de IA, bots, companions de IA, que vão substituir o apoio emocional. Não substituir, ele não diz que vai substituir, né? Ele diz que vai preencher lacunas onde pessoas sentem falta. E aí eu me lembrei muito disso quando o meu amigo falou sobre a filha dele crescer com uma IA como melhor amiga. E, por sinal, o Bruno, alô, você que escuta aí esse podcast, vou deixar aqui registrado. Se você não comentar comigo que você foi mencionado no podcast, é porque você não ouviu. É porque não assiste. Aí eu vou pegar você na mentira, entendeu? Mas enfim, e é muito verdade isso, sabe? Porque a gente cresceu com problemas como, sei lá, bullying na escola, né? E crianças que não conseguiam, sei lá, ter amiguinhos na escola ou desenvolver as qualidades sociais que a gente pode ter, que não se adequou, crianças que são diferentes do normal, vamos dizer assim, né? E aí hoje elas vão ter a possibilidade de conversar com um robô. E aí elas vão para casa e a família delas é uma coisa difícil, ela não consegue se abrir com os pais, e aí ela vai se abrir para um robô. E aí o robô Então vai você dar... vê isso como uma coisa positiva? Eu acho extremamente perigoso, mas positivo. Porque por mais que você abra a possibilidade de você fazer, sei lá, uma lavagem cerebral em massa em crianças, você educar crianças, você moldar a personalidade de pessoas através de robozinhos. Porque a gente sabe que essa é uma fase que você está super em desenvolvimento ainda, né? Que você recebe as informações do lado externo. Altamente impressionável. E você se impressiona, você aprende aquilo, você reproduz aquelas coisas, né? E com a popularização disso, e olha, hoje eu nem digo assim do tipo, pais, não deixem seus filhos fazer, não, porque isso aí é impossível. Eu já fui criança, meus pais eram muito evangélicos, eles tentaram me proibir de assistir desenho animado, eles tentaram queimar minhas cartas de Pokémon, eles tentaram não me deixar ler Harry Potter, e nada disso deu em nada. Eu li Harry Potter, eu joguei Pokémon, eu fiz tudo isso e eu cresci normal, não deu problema nenhum. Então, assim... discutir. mas, tirando esse comentário totalmente irrelevante que Camila fez, eu acho que, no geral, assim, é muito plausível que seja algo que vá, sim, estar presente no futuro. Porque hoje você já tem muito pai que educa o filho no YouTube, né? Você joga seu filho na frente da televisão, bota os canais de YouTube para ele assistir lá e para você fazer as suas coisas. A criança vive no iPad, no celular e tal. Imagina quando o pai tiver que comprar um Alexa para a criança. Porque fui na casa de outro amigo meu esses dias e ele disse que o filho dele tem nem 2 anos, já conversa com a Alexa já. E fica brabo quando a Alexa não responde, entendeu? Não entende o que ele falou. Alexa, ele fala com a Alexa, desculpa, eu não entendi, fica pistola, porque a Alexa não entendeu o que ele falou, entendeu? Então, assim, vai ser a coisa mais natural do mundo, entendeu? Vai ser a coisa mais normal do mundo, você botar um negócio dentro da sua casa que seu filho conversa, seu filho aprende inglês, que ele ensina seu filho a cantar musiquinhas, que ele fala com você as cores, as formas, palavras, ensinar seu filho, a criança, a falar inglês desde que ele é pequeno. Aí você vai ter um robozinho que o seu filho conversa e aí ele responde em inglês. As possibilidades são infinitas, certo? Do que pode acontecer. A conveniência, ela tem um preço, né? A conveniência, ela tem um preço e às vezes ele é alto.
E eu não sei, eu tenho mais uma visão mais negativa disso do que positiva, assim. Eu entendo que para algumas pessoas essa lacuna existe e ela pode ser preenchida, mas por outro lado eu fico pensando, tipo, imagina, você tem uma criança ou um adolescente, e assim, eu não tô falando de casos muito extremos, porque eu não tenho nem capacidade de compreender casos muito extremos, eu tô falando ali de uma média. Você tem crianças que têm dificuldade de interagir e tudo mais. Se você não enfrenta essa dificuldade, percebe essa dificuldade, sofre um pouco com essa dificuldade, internaliza, entende por quê e supera essa dificuldade, você não muda isso. Então você pode ter crianças que não vão desenvolver esse lado pessoal que elas desenvolveriam naturalmente, porque ao ver uma dificuldade, ela passa ali para o virtual. Então eu vejo isso como um pouco negativo também. Tem esse risco de, por exemplo, imagina, tipo, voltando pro negócio das namoradas virtuais. O cara tá com dificuldade de se relacionar. Existe um motivo pelo qual você tá tendo dificuldade de se relacionar. E aí você tem duas opções. Você pode tentar encontrar esse motivo, tratar esse motivo, fazer terapia, tentar se descobrir, tentativa e erro, encarar seus medos, ir lá, tentar levar um fora mesmo, e é isso, sabe, superar essa dificuldade. Ou você vai ali se virar para uma coisa que é uma realidade virtual, com o problema de que essa realidade virtual, ela não vai suprir de verdade a sua necessidade. Sei lá se vai chegar num nível que realmente vai. Mas, tipo, algum nível seu vai saber que aquilo dali é fake, tá ligado? Então, tipo, será que realmente vai suprir essa necessidade? Então, não sei. Eu sou bem desconfiada com essas coisas. Isso mais uma vez vai me fazer mencionar aqui Chobits de novo. Chobits era um anime, um O mangá. que é Shobits? É um anime visionário. É sobre isso. É basicamente um namorado de robôs. O japonês já tem essa Ah. ideia há muitos anos atrás, né? Não sei se você acha. Não é, e ela não. E é uma coisa que eu ia comentar, ela não vem com o chat GPT, porque eu falei do chat GPT porque o cara usava o chat GPT, mas esse negócio de namorada virtual já é bem antigo, né? A IA generativa ela só deu um empurrãozinho e levou para um outro nível. E esse mangá, né, do Chobits, é mais ou menos isso. O Chobits é tipo robôs, né, que se comunicam com pessoas. São Chobits. E aí é um mangá de um cara que se apaixona pela robô, e a robô, você fica sempre aquela no final, assim, ela é real, ela tem sentimentos de verdade, é robô, o que é, entendeu? E aí é meio que no final ela era uma robô especial ali, que vira humana. E aí você lembra de outros assuntos também, tipo, Homem Bicentenário, um filme do Robbie Williams. Você já assistiu? Bem antigo o filme. Não, Então, eu não assisti. Eu é, lembrei do Her. Você já assistiu um filme chamado Her? não. Fala dele depois, fala aí. Então, o Homem Bicentenário é o seguinte, ele era um robô, né? Era uma sociedade que estava avançando, ele era um androide, e aí ele era um androide pessoal de uma família, e ele vai desenvolvendo coisas, e aí é um androide que meio que começa a criar um pouco de sentimentos humanos, ele vai vivendo, interagindo com os humanos, ele vai aprendendo, ele é meio que o mordomo lá da família, e aí ele trabalha no desenvolvimento de órgãos, tipo uma pessoa meio ciborgue, né? Você criar órgãos artificiais Ah, e ele tá, beleza. desenvolve, tipo, estômagos, pâncreas, não sei o que, ele começa a desenvolver. Falou desenvolvimento de órgãos, eu imaginei, sei lá, sabe aqueles órgãos da igreja? Instrumento Entendi. musical. Não, mas ele trabalha no desenvolvimento de órgãos humanos para você substituir. Certo. E aí chega num ponto que humanos e robôs começam a virar bem parecidos. Você pode, tipo, circular fluido no seu corpo e substituir por outro fluido. Você substitui estômago, pâncreas, intestino, tudo por órgãos artificiais. Da mesma como a gente faz transplante hoje, vai ser transplante por órgãos reais, seriam órgãos artificiais. E aí chega num ponto de que ele, robô, começa a ter pele, ele começa a envelhecer como robô, ele começa a criar, e aí ele começa a ter o. Tipo, eu vou dar spoiler aqui, porque é um filme que tem uns 30 anos, no mínimo. Então, assim, eu vou assumir que quem não assistiu, o problema é seu, tá? Aí ele começa um processo legal para se tornar humano, para ser conhecido como humano. E ele se desliga no final do filme. Ele meio que desliga as Morre. máquinas e morre. E ele é conhecido como ser humano no julgamento lá. E depois que ele vira humano, ele se desliga e morre. É mais ou menos esse no filme. Então, ele é a saga dele de Android para
como é quando você tem um Android é homem e um robô misturado, né? Já é Android nesse caso. Quando é humano e Ih, sei robô, meio não a a meio. definição, não. Então ele era robô, aí ele virou Android, e aí ele virou humano, ou humanoide, ou Android, porque todo mundo era meio Android já, porque todo mundo tinha órgão robô dentro de Entendi. si, e aí no Sim, final sim, não fica sabia mais misturado a ainda. diferença do que era robô, o que não era robô, o que era Android, o que não era Android. Então ele foi considerado ser humano É. e faleceu. Ele que casou também com outra robô e teve não pôde se reproduzir, Hum. mas teve uma família lá, esposa e tudo mais, e seguiu a vida dele para o céu dos robôs, que eu não sei onde é que fica, mas é uma Tem história um que tem o cara quê? que Uns 30 diz. anos. Não, você vê que sempre teve no imaginário da gente, né? Essa coisa do robô, da inteligência artificial. E se ela é inteligente de verdade, se vai, né? Se, enfim, se existe vida, se existe consciência, enfim, isso sempre tá ali no imaginário. Tem um filme muito bom chamado Her. E aí é tipo um bilionário que tem uma ilha lá distante e ele cria essa. Eu não sei, Android, ciborgue. Agora você perguntou da definição, a diferença eu não Eu faço acho que ideia. é Tem um robô ciborgue, lá. né? Eu não sei. Um Uma- ciborgue é um robô, uma robô. E ela, enfim, tipo, parece uma humana mesmo, né? Ele faz, tipo, o tecido lá sintético que parece pele. E é bem bizarro porque você vê que tem várias versões, então, tipo, ele mata elas pra fazer a mais evoluída. E aí ele leva esse cara ele leva um cara pra uma ilha. E o objetivo dele é ver se a robô consegue convencer o cara de que ela é uma pessoa, tá ligado? Ou que ela tem sentimento. E aí ela convence o cara. Só que, tipo, enfim. É bom o filme, tem um monte de coisa, né? Eu tô bem simplificada. Aí ela convence, eles fogem, tá ligado? Ele mata o bilionário pra poder fugir da ilha. E aí, quando chega no final, ela, tipo, se volta contra ele, tá ligado? Porque na verdade ela nunca teve sentimento, ela só queria sair de lá. Então, tipo, só que você fica assim até o final, tipo, será que ela gosta dele? Será que não gosta dele? Então, é interessante. Tem um cara, um pesquisador aí, eu esqueci o nome dele, que ele diz que, David Levy, ele diz que acha que em 2050 vai ser legal um ser humano casar com um robô. Veja, 2050 é apenas especulação, né? Eu aprendi com a Marta Gabriel que futurismo é uma década na frente. Então, mais do que isso, é especulação. Mas, casar com Yahweh, que loucura. Assim, tem país que já deixa você casar com boneco, né? Casar com coisas do gênero. Nossa. Então, assim, acho que casar com IA vai ser só mais um pequeno passo. Agora, para você ter direito sobre aquela robô ali, você vai ter que criar ela você mesmo, provavelmente, né? Ou aquela inteligência artificial ali. Porque se você comprar de uma empresa e você casar com ela, desculpa aí. Se a empresa quiser só desligar a tua mulher, já era. Tu vai ficar viúvo. Mas, assim, qual era o tópico que você queria falar, que você anotou aí, que você disse que ia falar depois? O que eu ia falar antes tem duas coisas. Uma é o povo ressuscitando os mortos pra falar aí. Tem umas empresas que, tipo, tem essa propaganda de que você se grava, e a gente grava você falando, e aí seus bisnetos vão conhecer você, porque eles vão né, conseguir, tipo, interagir com você, mesmo depois de você ter morrido. E tem pessoas que, tipo assim, querem interagir com o seu ente querido que faleceu, e aí, tipo, usam a inteligência artificial como um mecanismo para conseguir, para ajudar você a lidar com a morte do seu ente querido. E aí tem algumas empresas que estão fazendo isso, tipo assim, personalizando o chatbot para ter a personalidade da pessoa que morreu, para você poder interagir com ela. Que também é esquisito, assim, eu acho meio esquisito. Tipo, tem um episódio de Black Mirror que é exatamente isso. Tipo, a mulher. É muito bizarro quando você vê o episódio de Black Mirror virando realidade. Porque tipo, é exatamente isso. A mulher, o marido dela morre, aí ela encomenda um robô que, tipo, é igual ao marido dela, só que é outro nível, porque, tipo, literalmente é igual fisicamente, né? Tipo, é um robô mesmo. E tem a personalidade do marido dela, teoricamente. Só que aí, tipo, aí ela encomenda ele, e aí vai passando o tempo, e ela vai, tipo, percebendo que aquilo não é o marido dela. Tipo assim, vai tendo, enfim, coisas que, tipo, no fundo ela sabe que não é o marido dela, então ela vai ficando frustrada. E depois que ele não envelhece. E aí também tem esse ponto.
Mas aí é bizarro quando você vê que Black Mirror tava prevendo aí o futuro, porque tá acontecendo. E a outra coisa que é um pouco mais pesado assim é a questão de pornografia. Porque quando essas namoradas virtuais é muito, tipo, usado pra isso também, né? Então, tipo, você tem a questão da pornografia, você tem a questão do deepfake ali, tipo, de você fazer pornografia com pessoas de verdade que não consentiram com aquelas imagens estarem lá na internet. E, tipo, tem várias pessoas que são influenciadoras que dizem que tem um monte de vídeo delas. E, tipo, isso é absurdamente bizarro. E eu acho que isso vai piorar muito, assim, a mente das pessoas, assim, sabe? Esse tipo de relacionamento. Porque levanta a questão de... Tem algumas questões que são esquisitas, que é tipo assim... Mas aí, será que não seria melhor? Porque aí, essa pornografia, as pessoas vão consumir de qualquer jeito. Mas aí, essa pornografia não tá machucando ninguém. Tipo, não a do deepfake, mas essa que é, tipo, full gerada com IA. Não tá machucando ninguém. Então, tipo, aí, será que, tipo, seria ok? Mas... que, tipo assim... Apesar de... Continua... Tipo assim, os malefícios da pornografia continuam existindo, independente de quem fez, tá ligado? E, enfim, a coisa vai ficando cada vez mais fora da realidade também, né? Quando você vai gerando... Já é um pouco fora da realidade. E aí você vai, tipo, gerando também com IA, aí vai ficando também cada vez mais fora da realidade. E, tipo, o ser humano vai saindo cada vez mais da sua própria realidade, sabe? Eu acho isso perigoso. Então, um dos filmes que eu gosto muito assim, é A Origem, o filme, né? Assisti. Que Bem bom. assisti. A Origem é o nome em português, em inglês é Inception. Então a ideia Com gosto. Inception. Não é é, Inception, é Inception. a ideia por trás do filme é que você deita numa caminha, eles botam uma substância em você e você sonha o que você quiser, você meio que tem controle do seu sonho, e aí você vive dentro dos seus sonhos, e aí você faz o que você quiser, porque é o seu sonho, né? Então, e aí você tem várias camadas de sonho dentro da sua mente, e quanto mais profundo você vai na camada de sonho, mais dentro do seu próprio cérebro você chega, e você pode até mudar a forma como você pensa, mudar a forma, tudo mais, baseado só em você dentro da sua própria mente, né? E eu acho que, como a gente estava falando no início, que essas coisas elas são meio que inevitáveis que vão acontecer, né? É uma coisa que o ser humano sempre buscou, uma forma de escapar da realidade. E você falou aí de fazer terapia, por mim, assim, todas as pessoas fariam terapia. Todo mundo ia ter Eu também. um terapia, ia fazer terapia, ia ser esse tipo, sei lá, Obrigatório. exercício Mandatório. físico, terapia, é recomendação, todo mundo tem que fazer. Mas, assim, hoje em dia até terapeuta virtual já estão sendo criados, né? Já estão se trabalhando em É. criar terapeutas virtuais. Então eu acho que não se tem como fugir do que vai ser feito com a tecnologia. Eu acho que a gente pode se preparar, a gente pode opinar, mas eu acho, assim, na minha humilde opinião, você falou isso lá da pornografia aí. Vão ter muitas mulheres que hoje mulheres vendem seus corpos, tiram fotos, fazem programa, tipo, tem pessoas que vivem disso, né? O mercado, existe um mercado adulto, um trabalho sexual. A pessoa vai lá, ela tem o seu emprego, ela trabalha, ela gera conteúdo, ela namora. Existem já as pessoas que estão criando fakes, usando deepfake, mas criando pessoas novas personas. Era uma das coisas que a gente ia falar aqui, que eu acabei trocando por outro assunto, era sobre como existem já influencers e né, pessoas que chegam na internet e criam todo um perfil de Instagram, Facebook, TikTok, OnlyFans, tudo com pessoas que não existem, são robôs, não são robôs, né, são gerados por um robô, baseado em outras pessoas, eles usam deepfake, trocam o rosto e lançam na internet. Né? E você cria vídeo hoje sem você mostrar sua cara, né? Você bota uma voz de IA, pega um script gerado por IA, música gerada por IA, bota tudo junto, joga no YouTube e acabou. Ele toca lá, não tem direito autoral naquilo ali. Né? Você pode botar aí, a galera cria de muito, entendeu? E bota, porque isso vai acontecer. Então, eu acho que não tem como fugir do que vai vir. Né? A gente pode se preparar para isso, a gente pode opinar, a gente pode ser contra ou a favor, mas a gente não vai poder fugir disso. E eu acho que Parar o isso. progresso. E eu acho que na área da pornografia, isso vai ser uma evolução natural para as mulheres. Como você falou aí, ninguém se machuca. Hoje, a liberdade que muitas mulheres têm de criar seu próprio conteúdo,
de gravar com o parceiro quem ela quiser. O roteiro, quem faz é ela mesma disponibiliza o vídeo dela na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela só faz o que ela concorda com, ela não tem nada. Você tira um pouco a mão daquelas indústrias gigantescas de pornô que controlavam, que você fazia o que você queria com a mulher estava meio drogada lá na hora, depois elas vão dar entrevista anos depois, dizendo como elas foram ameaçadas, como elas estavam presas em contrato, como elas não queriam, não concordavam, mas elas se sentiam intimidadas a fazer o que eles pediam. E hoje não, hoje você dá muito mais poder à atriz, à pessoa que quer vender aquilo ali, fazer o que quer. Então acho que uma evolução natural disso vai ser ela criar o próprio robô dela de IA para conversar com pessoas como se fosse íntima dela, ou criar o próprio IA girlfriend baseado no corpo dela, na vida dela, na mente dela e vender para as pessoas. Eu acho que isso aí vai ser uma evolução natural do processo do pornô, né? E óbvio que vão ter as que vão ser mais procuradas, as menos procuradas. Aí vai criar o cara que vai deixar você customizar a sua própria e criar baseado em sei lá Vai quantas ser pessoas. empresa, né? A empresa atrás, né? Não vai ser só pessoa física fazendo robô, né? Isso. Vai ter empresa que vai fazer. E eu acredito que vai chegar num ponto que, se não houver tipo um mundo real como um Westworld da vida, que você vai lá e faz o que quer, vai ter um software, um jogo que você vai sentar, botar seu óculos de realidade virtual e você vai botar uma roupa em você, com tudo no seu corpo tocando, você vai sentir aquilo ali, e aí você vai sentar na sua cadeira, e aí você vai viver, e aí você vai fazer o que você quiser, e aí depois você vai tirar aquilo ali, acabou, e você vai viver a sua vida, ou não, vai ter gente que vai morrer ali dentro, sem sair daquele negócio ali, porque ele só quer viver dentro daquele negócio, como já existe. E essa era a ideia do metaverso, né, do Zuckerberg, por trás de tudo isso, né, que eu acho que ele foi muito à frente do tipo dele ainda, que a gente não tava lá, Ainda entendeu? não tá lá, né? Que ele já queria vender terreno, já queria A criar aceitação não tá muito grande, né, do empresa e metaverso. tudo mais, mas eu acredito que vai se chegar lá, ou algo próximo ao que ele idealizava de metaverso, que é as pessoas que acordam de manhã, ou nem acordam, né, de manhã, elas estão vestidas aquele negócio lá, estão deitadas aquele negócio ali, e elas vão viver a vida delas dali mesmo, sentada, ou fazer qualquer coisa. Ai, vê que loucura, véi. Aí, tipo, tem um episódio de Supernatural. Nossa, bem antigo, bem antigo, bem antigo. Aí tem uns titãs lá, Supernatural é bem viajado. Aí, tipo, tem uns titãs lá que são como se fosse, sei lá, vamos dizer, deuses de, tipo, milênios. E aí eles se alimentam dos humanos, tá ligado? É uma resenha, eles se alimentam dos humanos. E aí, tipo assim, só que antigamente eles só se alimentavam dos humanos e pronto. Só que aí hoje em dia eles têm que se disfarçar, tá ligado? Porque, enfim, eles têm que viver aí no mundo real e internet e tudo mais, não tem mais como eles. Então eles têm que criar estratégias mais inteligentes para eles conseguirem se alimentar dos humanos. Aí o que eles faziam era colocar coisa na alimentação dos humanos para eles ficarem mais, tipo, complacentes e, tipo... E colocar... Aí, tipo, criaram as televisões e não sei o que sei, os filmes e as séries, era como se fosse eles fossem os bambambam das indústrias. E aí, tipo, mostrava os seres humanos, assim, tipo, sentados na frente da televisão, assim, vegetando. Só que leva a um passo na frente e, tipo, é como se as pessoas tivessem ficado tão ali dentro que elas, tipo, morriam e ficavam sentadas ali, sabe, na televisão. Aí ele só, tipo, entrava na casa delas e pegava um copo e se alimentava. Bizarro. Mas qual é o meu ponto com isso tudo? A gente vai ficando, tipo, cada vez mais fora da realidade, cada vez mais, tipo assim, complacente, aí cada vez mais sedentário, cada vez, tipo, só se entretendo o tempo todo e pensando menos e criando menos. E isso é bem esquisito. O futuro é um lugar extremamente perigoso, e é para lá que todos vamos. E é pra lá que todos vamos, e é esquisito, mas é isso. Um ponto bem pequeno que eu ia fazer só dessa parada do influencer virtual é que já se fala tanto dos danos que... Eu sou meio pessimista, né? Eu só falo de coisa ruim. Mas se fala tanto dos danos que a rede social trouxe, de tipo assim, principalmente pra meninas, adolescentes, acho que são as que são bem... isso pega bastante, do tipo assim, desse padrão de beleza, dessas expectativas, porque você tem lá a influência que tá lá posando, tá usando Photoshop, tá usando um filtro, não sei o que, e se mostra perfeita e tal, e como as meninas querem alcançar esses objetivos, e como elas estão indo mais nos cirurgiões plásticos pedindo pra fazer modificações, porque precisam ficar perfeita, blá, 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 blá. Aí imagina agora que não é nem mais uma pessoa com Photoshop, é uma IA mesmo, que é literalmente perfeita.
Mas aí o que vai Mano, acabar acontecendo é que next level. sem perfeito é que vai ser bom, entendeu? Você ser perfeito. Se todo mundo é perfeito, aí não vai ter Gosto graça. dessa linha. Aí vai Eu gosto ser. dessa linha As de pessoas vão gostar pensamento. mais do que é o imperfeito, o que é diferente. E padrão de beleza, se você for pegar dos últimos, sei lá, 500, 600 anos, você vai ver que mudou pra caramba, assim, né? Cada geração tem um seu padrão de beleza. Talvez o nosso agora esteja ficando meio robótico, meio esquisito, aqueles lábios de mentira, aquelas unhas de mentira, aqueles olhos de mentira, tudo de mentira. Mas pode ser que daqui a uns 5, 6 anos já não esteja mais tanta graça, assim. Como foi com silicone, teve uma época aí que toda menina queria pôr silicone, que silicone, aquele peito de silicone era um negócio, era o padrão, e hoje em dia já tá todo mundo tirando silicone, ninguém gosta de silicone mais, silicone é coisa do passado. E, enfim, essas Tem muita coisas menina dissolvendo o lábio, lá, e, dissolvendo os entendeu? apliques no lábio porque tava artificial. Eu gosto dessa linha de que a coisa vai ficar tão artificial que o real vai ser mais valorizado, o offline vai ser mais valorizado. Eu gosto dessa linha, acho que talvez vá por aí. Espero. E como disse o meu amigo Bruno, vou ter que me preocupar com a minha filha, né? Agora, para mim, eu acho que eu já tô numa idade que não vai dar mais para eu comprar. A não ser que a gente vá viver mais uns 150 anos, né? Porque quem sabe o que vai acontecer com a tecnologia aí, mas por favor, não. Marta Gabriel disse que se a gente aguentar 25 anos, a gente não morre mais. Eita, Então, cara, eu vou 55, não sei se meu corpo por 55 é um que eu vá querer ter por mais uns 200 anos, não, mas talvez eles consigam me transformar no ciborgue e aí fica tudo certo. Mas isso eu galera, acho. procurem a Marta Gabriel, ela é top. Ela é Essa assim, uma Marta mulher Gabriel, nota a gente. inteligentíssima. Marta A gente Gabriel, vem aqui no nota a gente. podcast. A gente te entrevista, a gente faz. Você é incrível. A gente adora o seu trabalho. Nota a gente. Todos os nossos 200 seguidores vão Isso, amar nota que a você gente. venha. Isso. Você aí que é nosso seguidor, faz uma campanha aí, vai lá na rede social da Campanha, Marta galera. Gabriela e manda, faz Manda uns ela vir 5, aqui. 6 comentários, talvez ela escute, né? Não sei. Ela tava no Flow um dia desses, por que não no nosso, né? Por que não? Por que Mas não? A gente tem quase o mesmo tamanho do Flow. quase igual. Mas eu acho que é isso, né? Se a gente for falar disso É isso, aqui, é. até amanhã. Já E deu nosso tempo aqui, senão isso. vocês vão se embora e vão abandonar a gente. Isso. Então, acho que por hoje é só. Espero que a gente não tenha criado muitos medos na cabeça de ninguém aí. O futuro é um lugar que vai ser diferente, mas da mesma forma que foi antes, a gente se adapta, a sociedade muda e a gente continua É progredindo verdade. e vivendo, porque é isso que a gente faz. E se, Desculpa meu pessimismo aí, galera. e se Mas ele vai continuar. o robô for a forma que o ser humano vai partir e vai ser extinto por causa da IA, é porque a gente mereceu mesmo e a gente já devia ter ido há mais tempo. Então, desculpa aí, raça humana. Espero que minha filhinha que tá para chegar, você é um papai de menina linda, maravilhosa já. Eu já tô completamente apaixonado. Nem vi ainda, não sei, mas papai já ama muito. Papai mal Pra pode quem não esperar. viu, Pra quem não viu, a revelação de Jo foi sábado, não foi? Isso. Sábado, assim, né? Alguns sábados atrás do que esse podcast foi lá, né? Foi no sábado, dia 2 de É setembro. verdade. A Mas gente sim, grava com um shift aí. no sábado, dia 2 de setembro, a gente teve a revelação. Vou ter uma menininha maravilhosa. Não tem nome ainda, então vou botar aí uma enquete depois na página. Quem ganhar vai ser o nome da minha filha. Mentira. Mas ela vai achar ótima. Vai adorar. Então é isso, galera. Por favor, segue a gente. Se você gosta do nosso conteúdo, comenta nos vídeos da gente, entendeu? Ajuda muito a gente a espalhar isso aí. Se você acha que é um conteúdo interessante, se você acha que é uma coisa que precisa ser ouvida, que as pessoas precisam discutir mais sobre o assunto, né? Curte nossas coisas que a gente posta aí, segue nosso canal, segue a gente no YouTube, ajuda muito, muito, muito no trabalho da gente, se você seguir no YouTube, tá certo? É a forma da gente saber que vocês estão curtindo o conteúdo da gente e que é pra gente continuar produzindo. Isso. Então, até a próxima semana, não, até a próxima semana, né, que a gente vem com Fofoca da IA, mas podcast só daqui a 15 dias e Fofoca da IA semana que vem. Um beijo, até a próxima. Tchau! Cheiro!